Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E aqui comigo eu tenho o Thiago Patriota. Thiago, tudo bem com você? Tudo certo? Beleza, Juliano. Tudo tranquilo. Valeu pelo convite aí, pela oportunidade, na verdade, né? Cara, eu que agradeço por estar aqui e até para contextualizar quem está nos ouvindo, né? O Thiago tá para lançar o primeiro livro ainda, né? Oficialmente não é um autor publicado, né? O quase, ele tá Exatamente. em cima do muro ali para entrar no mundo dos autores publicados, né? É o porquê disso, né? Eu já falei algumas vezes, o objetivo aqui do Pode Ler e Escrever é mesmo dar voz àqueles que, cara, querem fazer da escrita, né, da literatura como arte, como profissão, querem espaço, querem falar, porque às vezes quando a gente aventura no mundo novo, a gente está com tanta informação na cabeça, a gente precisa falar com alguém. E muitas vezes o meio que a gente está inserido, a gente não consegue. Às vezes o meio de trabalho é outro meio de trabalho, às vezes as pessoas que a gente conhece, os amigos, familiares, não entendem muito bem. Então a gente tem a oportunidade de ter um canal para falar, acho isso muito importante. E conhecer histórias, no final das contas, é muito legal, né? Cada um tem sua jornada, cada um tem seus desafios. Então é muito por isso, né, que o Pode Ler e Escrever existe. Então, desde autores já publicados, já estão, né, com grandes editoras, muitas vezes até quem está começando agora. Acho que todo mundo tem algo relevante para nos entregar. Bom, Thiago, até te apresentar de verdade, né? Você que é designer, Claro, você, né, claro. fala muito que você é um designer autodidata, é um profissional do meio de publicidade há mais de 10 anos, né, mais de 10 anos de experiência, mas que recentemente encontrou na escrita, né, uma fuga, né? Você que é um cara que está no meio criativo, né? Você tem que pensar em coisas novas todos os dias, a escrita foi um caminho a mais que você encontrou. E, Com como eu disse, certeza. né, você está entrando no meio, né, da escrita com o seu primeiro livro, Adeus Aurora. Então, Isso. cara, é isso. Eu acho que vai ser um papo super legal. Tem várias curiosidades, né? Massa. Porque eu também estou muito inserido no meio publicitário. A gente vai, né, ao longo da conversa, Da a gente vai hora. se entendendo nisso. E antes de ir para a primeira pergunta, só um recadinho aqui do nosso patrocinador, nosso apoiador, o Clube de Autores. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Bom, Thiago, você, né, como eu disse, você trabalha, né, no meio publicitário há mais de 10 anos. Você é um profissional aí sênior, vamos colocar assim, né? Sim. E você tá num convívio constante, assim, né, com a arte, né? A gente vai falar muito de literatura, que é uma manifestação artística. Você também tá, de repente, no meio da ilustração, das criações das artes digitais e tudo mais. O que te tem, como que você tem de referência, inspirações, como que você, né, se prova todos os dias ali para fazer sempre algo novo, sempre algo criativo? Com certeza. Vamos lá, então. Eu vou, na verdade, puxar um gancho ali no que você falou na introdução, que eu achei massa, né? Porque eu tô nesse momento, né, de publicar o primeiro livro e eu reconheço, né, que a gente tem que dar cara a tapa, né? E tem Sim. um dizer assim que é tipo, se você quer subir o Stairway to Heaven, faz mais sentido você olhar para os lados e ver quem consegue te ajudar a chegar lá mais rápido do que você ir sozinho, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, Uhum. dar a cara a tapa, encontrar as pessoas que estão dispostas, por exemplo, a me ouvir, né? Igual você está fazendo, oportunidades, e ir junto e ir crescendo, sabe? Então, eu estou nesse processo. E eu acho que isso eu acabei entendendo, né? Essa ideia de dar a cara a tapa, tendo da publicidade, né? A ideia de você tem uma ideia, você tem um produto, um serviço, você quer lançar, cara, se você não for o primeiro a usar o seu próprio produto, ninguém vai, entendeu? Então, Exato. tipo, é meio que nessa pegada. E indo agora para a sua pergunta, né? Cara, a publicidade, ela veio até mim de uma maneira muito natural, porque hoje eu tenho 26 anos, eu coloco 10 anos de experiência mesmo com segurança, porque, tipo,
Nos meus 16 eu já desenhava, sabe? Eu já fazia, vamos Uhum. dizer assim, encomendas de design gráfico. Sim, sim. E foi uma parada que eu tirei da internet. Vamos dizer assim, eu cresci na internet e nela eu me encontrei muito rápido, assim, sabe? Então, quando eu percebi que, quando eu cheguei ali nos 17, que eu comecei a faculdade, eu percebi que eu tava para escolher a faculdade, eu percebi que, caraca, eu tenho aqui uma habilidade técnica, né? Usar o Photoshop, manipular imagens, pixels, Uhum. e isso tem um valor no mercado, né? Então, foi muito rápido para eu entender que, opa, tá, dentro do limite de opções que eu tenho aqui na minha cidade, o design gráfico funciona com publicidade, sabe? Então, foi na mesma época que eu comecei a Uhum. assistir Mad Men, veja só. Sim. E aí eu Aham. me apaixonei por aquele contexto, sabe? A ideia de a galera se reunir para montar uma campanha para Heinz, para o Lucky Strike. E eu pensei, Uhum. tá, talvez eu queira fazer isso, sabe? Então, Legal. entrei na faculdade e dali para frente, cara, foi muito trabalho, assim, de botar a mão na massa mesmo, porque eu gostava, sabe? Uhum. Me divertia. Eu falo também que o design ele veio como autodidatismo, porque é, foi indo atrás mesmo, sabe? Tipo, fazendo, experimentando, na base de tutorial atrás de tutorial no YouTube, né? Uhum. E desenvolvi habilidade, sabe? Eu acho que agora pulando um pouco para frente, né? Se eu fosse te falar hoje em questão de referência, né, de inspiração, um designer que eu sempre tive como uma referência muito forte é o Tobias Van Schneider, né? Ele é um designer alemão e eu sempre Uhum. acompanho os projetos dele. Ele, inclusive, foi, acho que, se eu não me engano, diretor criativo do Spotify uma época, sabe? Então, ele é um cara Legal. que entrou no mercado de trabalho, tipo, sei lá, atingiu um certo topo e depois percebeu que, opa, calma aí, eu tenho minhas ideias, meus projetos e vou atrás de fazer eles, sabe? Então, hoje tem alguns projetos, ele tem o Simplice, que é basicamente um, um criador de site para portfólios, ele tem um MyMind, que é tipo um Trello para notas, então, tipo, Sim. sempre acompanhando ele, seja nas referências de design que ele está tendo, ou até mesmo nas músicas que ele escuta no Spotify. Isso foi sempre o tipo de coisa que me alimentou com mais ideias também, sabe? E Uhum. inspiração, porque eu acho que quando a gente tem alguém que a gente admira o trabalho, vira uma troca, né? Vira uma troca de tipo, opa, se eu admiro ele é por um motivo específico. E através desse motivo você consegue, vamos dizer assim, tirar a sua autenticidade também, né? Não é só, tipo, só usar ele como Uhum. espelho, claro que não, mas, tipo, é muito sobre isso, né? E aí também quando você diz inspiração, referência, eu penso em expressão artística mesmo, sabe? Então, tipo, Sim. Uhum. diretores de cinema, sabe? Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Fincher, esses são alguns que eu sempre, Uhum. tipo, acompanhei a cinematografia, assim, afinco, na minha época de cinema, assim, quando eu, sabe? Uhum. Todo mundo acho que, que gosta um pouco, passa por aquela época que você fica meio, não obcecado, mas fascinado, assim, pelo trampo dos caras. E eu Que acabei, acaba que você vai descobrindo, né? Você vai conhecendo o diretor, vai conhecendo um filme quando você tá crescendo ali, né? Adolescência, início da fase exatamente, adulta, tudo é novidade, né? Aí você tudo, fica maravilhado com tudo, né? Então, justamente, aí a justamente, cabeça vai ficando cheia ali de informações e você vai direcionando, né? E um ponto exatamente, interessante que você falou, acaba que sua tomada de decisão, né? Tipo assim, saindo, né, do ensino médio para a faculdade, você já trabalhava com essa parte mais artística uhum, e isso você segue até hoje, né? Acaba que acho que talvez hoje é até um pouco mais difícil, né? A pessoa já formar ali no ensino médio sabendo o que quer fazer, porque é tanta opção, né? muita opção, Tanta variedade, acaba que você seguiu, né? E exatamente, você também falou de referências, né? De diretores e tudo. É, o envolvimento, né? Eu acho que com outras mídias também, naturalmente, profissionalmente te ajuda, né? Então, pô, tudo você viu um agrega, filme, tem um diretor que você acompanha de repente pela fotografia que ele, né, preza no filme, fala assim, pô, isso aqui nas minhas criações podem fazer sentido, né? Então, é exatamente. o mix, né? Pega até música, você falou do Spotify, às vezes até né, uma identidade sonora, alguma coisa assim, tudo recai no Tudo, tudo, trabalho, né? tudo, tudo. Eu gosto de pensar assim que eu acho que como profissionais criativos, né, seja um redator, Sim. escritor, designer, qualquer coisa que lida com a criatividade, com expressão artística, né? Porque o publicitário, ao meu ver, ele é o cara que ele consegue não necessariamente manipular, mas usar da expressão artística, né,
vamos dizer assim, da ferramenta narrativa, da catarse, né, de provocar sentimentos Sim. para vender produtos e serviços, né? E eu gosto de pensar Uhum. sempre, eu gostei sempre de pensar, ou melhor, eu entendi muito cedo que para a gente conseguir manipular essas ideias ou essas ferramentas, a gente só precisa consumir, entende? Porque a gente Sim. digere, a gente consome a expressão artística, a gente digere e a gente, com a nossa própria bagagem, é, cria as nossas próprias campanhas ou, sabe, os nossos próprios designs, livros. Então, Uhum. é um processo de troca, né? Se você entende que o seu tempo de consumir entretenimento também, em essência, é trabalho, porque você está alimentando a tua Sim. bagagem criativa, cara, você se equipa com um arsenal de coisas, sabe? Só que Uhum. também isso envolve uma coisa muito importante, que é entender que o entretenimento ele tem camadas, né? Ele tem camadas de significado. Então, às vezes, quando a gente opta por um entretenimento que é aquele que ele não tem profundidade, mas ele descansa a cabeça, sabe? Tipo, ele vai passar o seu Uhum. tempo, mas ele não vai agregar tanto quanto quanto outros poderiam, sabe? Algum que te cansa um Uhum. pouco a consumir, mas que te ensina coisas, né? Tipo, os filmes do Christopher Nolan são uma viagem. Sim, sim. É, acaba que acho que é muito natural isso, né, que o que Uhum. a gente vai direcionando muito o que a gente quer assistir, a gente vai colocar aquilo que vai nos entregar algo, vai entregar muita coisa, e às vezes essa muita coisa também vai, né, refletir no profissional. E se a gente faz, né, o Exatamente. trabalho, essa parte mais artística e tudo porque a gente gosta, porque a gente se sente bem, acaba que a gente não se importa, né, de assistir um filme, fala assim, pô, falaram que tal parte disso aqui é foda, deixa eu ver se é mesmo. Aí você põe, coloca pra assistir, e no outro dia você tá, de repente, um pouco mais inspirado, um pouco mais é, propenso a criar algo a partir daquilo que você consumiu, né? Acho que faz total Exatamente. sentido, né? Acaba que, Com certeza. né, é muito diferente, né? Eu acompanho vários perfis assim de YouTube, eu consumo muito YouTube, vários perfis Uhum. de críticos, né? Então a gente fala muito mais de Claro. série, outros falam de filmes e tudo mais. Ser uma profissão de fato, às vezes pode até cansar, que você tem que obrigatoriamente assistir X filmes. Tem vários canais no YouTube também Sim. que eu acompanho de leitura de livros, né? Então a pessoa tem que manter uma Uhum. produtividade alta de leitura ou de assistir algo para produzir um conteúdo. Agora, a gente está Sim. falando de outro viés, né? Que a gente assiste de uma forma despretensiosa, para uma Uhum. inspiração, para ser algo a mais, é um complemento ali, né? Então, Exatamente, exatamente. Para te dar aquela energia, né? Aquele eu juice. prefiro assim, né? Porque Sim, claro. essa galera que pô, põe a meta de, sei lá, ler 100 livros no ano, coisa assim, para ficar fazendo resenha direto, isso para mim é demais. Até tira um pouco o prazer, assim, de ler, mas Entendo. enfim. E até entrando um pouquinho na literatura, como que era a sua relação, assim, com os livros, né? Fala assim, Legal. na Cara, é leitura, massa. já rabiscava Uhum. alguma coisa, como que era? Tá, vamos lá, então. Eu posso dizer assim, cara, que eu retomei o meu hábito da literatura nos 23 anos. Uhum, Vamos dizer assim, na minha sim. infância, assim, eu passei por alguns livros, sabe? Eu explorei um pouquinho a jornada do Rei Arthur, Harry Potter Uhum, também. Eu comecei de pouquinho em pouquinho na ficção científica também, mas, cara, o que eu posso dizer é que na minha adolescência, como eu tive muito acesso a computador e internet, meio que sem limites, no sentido de, cara, se eu entregasse, se eu passasse de ano, eu poderia jogar quanto eu quisesse, o que eu quisesse, entende? Então, tipo, eu acabei uhum, tendo acesso a uma mídia, uma expressão artística, uma mídia, que ela é muito sem limites, né? Que são os jogos, né? Porque eu gosto sempre de sim, pensar que os jogos, eles são, hoje, a indústria do videogame é hoje a forma última da expressão artística, porque ela junta todas as outras, sabe? Existe a música, né, na sim, trilha sonora, existe o design no desenvolvimento dos mundos, do 3D, existe a sim. narrativa, a escrita, né, na própria história. Então, Roteiros, né, e tudo. roteiro, É. tudo é E a extremamente parte de complexo. fotografia, cinema, que hoje tem jogos que são Cara, cinematográficos, literalmente, então tem exatamente, tem até interpretação, né, tem atores, né, interpretando cenas que vão exatamente, entrar. Então é exatamente. bizarro, pega todas as artes, né. Pega todas as artes e é uma parada que tudo se cria do zero ali, sabe? Você não usa um Sim. cenário que existe, não. Você pega um designer 3D e ele vai criar o mundo do jeito que você imagina como um diretor de arte, sabe? Então eu tava nesse contexto, onde, tipo, eu tinha ali uma fonte, né, de expressão artística e, cara, eu explorei aquilo
fundo, fundo, fundo mesmo. Então, quando se tratava de literatura, algo mais calmo, pegar, ler palavras assim, eu acho que não era o suficiente para mim naquele momento, sabe? Então, cara, eu Uhum. joguei de tudo, eu joguei jogo single player, eu joguei jogo multiplayer, eu joguei jogo indie, eu joguei AAA, e Uhum. cara, eu tirava de tudo aquilo lição, assim, sabe? Tipo, pô, que massa como eles fizeram tal coisa, que massa até mesmo a estrutura de gameplay do jogo, sabe? E eu fui aprendendo Uhum. sistemas atrás de sistema, né? Porque cada jogo funciona de um jeito. E é um sistema novo que você tem que Exato. aprender, sabe? Então, eu fiquei meio obcecado, assim, pô, qual que é o novo jogo, qual que é o próximo jogo, qual que tá pra Uhum. sair, e eu ficava nessa, assim, cara. Então, é, Uhum. acabei por, sim, me distanciar um pouco da literatura em si, mas eu acho que eu acabei encontrando um refúgio no cinema, né, nos filmes. Aí você começou a falar, já não era mais suficiente, né? Você, né, afastou, foi mais para os videogames, né? E eu identifico um pouco porque eu peguei Uhum, todo o ciclo, né, do PlayStation 4, que eu comprei ele em 2014 no lançamento, uhum, até lançar o PlayStation 5, que aí eu troquei. Mas eu fiquei muito assim, muito focado, todo e eu colecionava, né? Então, cara, eu tive ah, mais que de 100 massa. mídias. Eu comprava, Nossa, colocava, da assim, hora. desde 2014. Aí eu vendi tudo para comprar o Aham, PlayStation 5, né? Só que entendi. aí que eu fiquei um pouco mais. Acho que foi em 20, né? Foi em novembro de 2020, tem 2 anos, Uhum, vai fazer 2 anos. Aí eu dei uma desacelerada, mas eu tava muito nesse ritmo do tipo, tô nessa mídia, tô aqui, uhum, e a literatura fica um pouco mais de lado, né? Acabou que para mim foi muito uma transição, assim, de, né, focar mais, né, lá para 2020, né, nessa troca, mas eu tive momentos que, pô, praticamente não lia, mas acho que é muito fase, né? A gente sim, vai curtindo vários momentos, a gente vai amadurecendo e que certas coisas vão ficando e fica até para sempre, né? Mas você, exatamente. em algum momento você teve esse estalo do tipo assim, pô, é, de tudo que eu tive, tudo que eu vivi já não é mais o suficiente, eu preciso escrever, né? Você teve essa Uhum, vontade pulsante assim de escrever. Como que foi esse momento para com você? certeza. Legal, vamos lá. E até resgata um pouco do que você estava falando, né, por exemplo, da meta de leituras, né, ler 100 livros Sim. em um mês, ou, por exemplo, né, como exemplo. Eu acho que a escrita dentro da gente, ela caminha muitas vezes junto com a leitura, né, como a gente lê, como a gente trata a leitura. E Uhum. conforme eu fui fazendo as fases com a leitura, as fases, eu fui entendendo a minha maneira de ler, sabe? Como que é o meu hábito de ler. E, Uhum. cara, para mim, nessa maneira autodidática que eu tenho com as coisas, de ir atrás através da curiosidade, ler e aprender, eu entendi que para mim é sobre a minha curiosidade, entende? Não é sobre provar para alguém. Por exemplo, a gente sai do mundo acadêmico nessa construção de que, tipo, Sim. caraca, né? Eu tenho que ler tal coisa ou decorar tal coisa para conseguir tal nota para provar tal coisa para alguém, entende? E isso Uhum. nunca deu muito certo comigo, que nem eu te falei, eu ia só atrás das médias, para mim não era necessário mais que isso, É, é, entendeu? é porque você fazer algo por obrigação é chato, É, principalmente quando você não vê sentido naquilo, né? Isso que é o exatamente, pior. Às vezes você não exatamente. vê, tô fazendo isso aqui por quê? Fazer só o suficiente, né? Não vou gastar toda a minha energia aqui porque não, né, não faz Exato. sentido, né? Exato, e eu acho que a gente está caminhando para um momento assim na cultura, acho que mundialmente falando, onde o ensino ele vai para essa direção, né? Vai ser mais cirúrgico em Sim. questão de o que a pessoa gosta de fazer, o que ela tem que aprender, como ela aplica isso no mercado de Uhum, trabalho, né? Não é mais aquele você chega numa faculdade, você recebe uma ementa de matérias e etc. E a maioria nem faz uhum, sentido, mas você tem que aprender porque alguém falou que tem, sabe? E uhum, o hábito da leitura comigo, né? O que, que eu entendi? Eu entendi que, cara, eu não me obrigava a terminar livros, assim. Para mim era tipo, eu gostava sempre sim. eu gosto sempre de me cercar de livros, assim. Se eu vou na livraria e, sei lá, alguma capa flerta comigo, eu penso, cara, esse livro pode ser interessante. Eu pego e eu levo, sabe? Eu deixo por perto, eu deixo na minha Uhum, estante. E eu percebo que quando eu comecei a me cercar de livros, a curiosidade vinha assim em momentos aleatórios mesmo, de tipo, pô, me entediei aqui com tal jogo, com tal.
filme, alguma coisa, Uhum. vou pegar e vou ler um pouco daquele livro, sabe? Mas sem essa cobrança chata de tipo, tá, se eu começar, eu tenho que terminar, sabe? Tipo, não, eu ia Aham. até onde a curiosidade levava, sabe? Ou até mesmo, tipo, eu gosto da aleatoriedade das coisas. Às vezes eu pegava um livro e eu abria num capítulo aleatório e, tipo, eu partia dali e via se eu voltava ou se eu continuava, sabe? Tipo, às vezes a gente fica muito preso nas regras, assim, sabe? Mas, cara, eu acho que É. quando se trata do nosso próprio conhecimento, a gente não precisa provar algo pra alguém, sabe? E acabou que Uhum. ali da faculdade, né, do começo da faculdade até eu me formar, eu passei, vamos dizer assim, eu fiquei meio desconectado mesmo da leitura, sabe? Então, o que que eu fazia? Eu trabalhava muito, eu também jogava muito, e eu até tive um período que eu passei por um período da minha vida onde eu fui um atleta, um EF, né, um atleta de esporte eletrônico. Uhum. Sim, E legal. Qual jogo? de Overwatch. Ah, É sim, um, sim. É, vai lançar sim, o 2 agora, né? Essa semana. vai lançar. Lançou. Eu peguei um no Legal. lançamento, eu fiquei meio, cara, eu fiquei fascinado por aquele jogo. Eu encontrei um certo equilíbrio, Uhum. assim, sabe? A parte competitiva dele Sim. com a parte profissional e as coisas estavam fluindo muito bem, sabe? Ah, legal. Sim. E justamente por isso também, eu acho que os meus 19 aos 22 anos eles passaram assim, cara, porque tipo, foi muito trabalho, foi muito esforço. Foi quando eu comecei a trabalhar com alguns clientes americanos que eu meio que me Uhum. tirei do mercado de publicidade da minha cidade e eu fui atrás de perseguir uma carreira de freelancer, sabe? E, Uhum. e aí eu acabei conseguindo, sabe, aquilo que eu tava buscando. E chegou um momento ali, né, dando um fast forward, assim, que eu me peguei falando, tá, beleza, né, tá tudo bem estruturado, tá tudo acontecendo muito bem, mas assim que tá faltando alguma coisa, sabe? E aí, cara, Aham. foi quando eu me veio a filosofia na cabeça. Pensei, tipo, cara, eu gostei muito de filosofia no ensino médio, mas eu nunca dei seguimento ou profundidade nisso, sabe? E aí, Uhum. pesquisei um pouco, e eu encontrei o Mundo de Sofia, né, de Joyce Gardner. Sim. E aí, cara, pra mim foi um achado, porque eu pensei, tá, eu quero estudar filosofia, mas esse cara aqui escreveu um romance com a história da filosofia, então é uma história, sabe, que vai me Aham. divertir, que vai me ensinar. Cara, é isso, eu fui fundo, eu comprei e eu devorei aquele livro, sabe? Foi quando o Mundo de Sofia, ele representou pra mim essa retomada com a literatura, porque eu não imaginava que existia algo daquela maneira ali, e eu percebi que, cara, qualquer coisa é possível, Sim. sabe? Sim, sim. Cara, interessante isso, né? Que, igual eu falei, talvez o marco que você teve, você falou, pode ter sido o próprio livro, né? O, Foi. Uhum. o Mundo Exatamente. de Sofia, né? Você já, acho que você já estava com essa incomodação, já estava com essa vontade, mas de repente não sabia como, de Aham. fato, ter esse start, né? Então, Exatamente. esse é um ponto legal. É o que me chamou a atenção também lá atrás que você falou, a gente é, perder algumas amarras do tipo assim, pô, comecei um livro, eu tenho que terminar. A gente é muito assim, tem muita gente, é muito comum, a pessoa vai empurrando ali, mas não Uhum. abandona o livro no meio. Né? Ou então é Sim, inimaginável você abrir um livro na metade, ler só um pedaço dele e se dar por satisfeito. Né? sim, Então, sim. acho que a partir do momento que você se liberta disso, acho que até facilita todo um processo criativo de uma forma geral, né? Cara, com Porque certeza. ainda mais na sua profissão, você não pode ser um cara muito cabeça dura, muito cabeça fechada, cheio de De regras, maneira senão você não alguma. vai fazer nada de diferente, né? Você não vai fazer nada, literalmente Nada diferente, que se né? destaque, Mas exatamente. de destaque, algo novo, né? Algo, e isso vai muito de frente para a literatura, naturalmente, né? Você tem Sim, que, uhum. a escrita ela tem que ser algo seu e algo, né? Algo particular, algo novo, e algo interessante, né? Sim, justamente. E eu acho que um problema, falando agora sobre o processo criativo, né? Porque, cara, Sim. o processo, a criatividade paga o nosso pão, né? Como publicitários, a gente vive da nossa Uhum. criatividade, né? então, cara, eu sempre Sim. tentei entender ela e como a minha funciona. E hoje eu percebo assim que tem muita gente que, tipo, cara, senta em cima de técnica e domina elas como um todo. Mas aí elas percebem Uhum. que tem a técnica, mas elas não têm a bagagem criativa, ou vamos dizer assim, a liberdade da alma, né? Sem amarras de fazer algo diferente, né? Elas têm a técnica, mas elas não têm as ideias, entende? Então, tipo, Uhum. quando você começa a meio que
bagunçar um pouco a ordem das coisas quando você se convence que, cara, tá tudo bem não terminar um livro, você começa Sim. a encontrar a liberdade que você precisa para ter as ideias para alimentar a tua técnica, porque Uhum. só a técnica sozinha, tipo, você pode fazer algo incrível e bonito, mas tipo, ele não vai ter a profundidade que você precisa para, sabe, para impactar como você gostaria, sabe? Isso em música, isso em Uhum. fotografia, isso em escrita, com certeza, em tudo, sabe? Então, eu acho que o artista, o criativo, ele tem que tentar desafiar mais um pouco o status quo, assim, sabe? Uhum. Senão, e Sim. isso começa com ele, né? Não é em relação ao externo, é com ele mesmo, sabe? Uhum. Então, se tem muita ordem, muita organização, pô, beleza, né? Eu acho que existem maneiras de trabalhar assim. Eu acho que o Stephen King, o cara é uma máquina de escrever, né? Ele tem a rotina dele, ele tem Não, é. Ele vai ficando mais velho, vai escrevendo mais. Tem que ser, era pra ser o Exatamente. contrário, não. Ele lança Exa- 2 livros por ano, 2 É, calhamaços por ano, é só ele mesmo, né? Não tem como. exatamente. Eu acho que cada um tem o seu Mas jeito, essa, né? eu acho que é um equilíbrio, né? Assim, É, eu sou muito a favor, assim, da organização para escrever, do tipo assim, né? Se você não sim, colocar prazo, não colocar meta, você nunca vai acabar algo, né? Você tem que ter um mínimo ali, exatamente. mas ao mesmo tempo isso não pode capar a sua criatividade, não pode capar o seu poder imaginativo, né? Então vamos colocar assim, Exatamente. pô, eu quero lançar um livro em 2023, um exemplo. Eu tenho que me programar Uhum, para isso, senão eu nunca vou lançar. Sempre vai ter outras prioridades. Então, tem que exatamente. colocar, tipo assim, pô, vou colocar uma meta de X palavras por semana, eu vou me Uhum, organizar, beleza. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? A gente tem que perder algumas verdades que foram impostas pelos meios exatamente. profissionais, por outras pessoas, senão fica algo muito padronizado, não fica também da forma que você imagina, né? Exatamente. Eu acho que, antes de tudo, você tem que ter a visão, né? Tipo, pô, eu tenho essa ideia e eu quero que ela exista. E a partir do momento que você Sim. imagina ela na sua forma mais perfeita e pronta, ou quase pronta, você começa a caminhar rumo àquela direção, sabe? Eu acho que é Uhum. impossível você se impedir, porque se você teve aquela visão que te falou, caraca, né? O presente é assim e o futuro é assim. Cara, você vai caminhar para Uhum. aquele futuro que você imaginou, mas tem que sonhar, entende? Se você não sonha, tipo, você Uhum. não chega lá, sabe? Então, É, é. é por Eu aí. acho que assim, o sonhar, né, colocar o objetivo lá em cima, ele tem que Aham. existir, né? Porque quando você conquista, é aquele ponto, né? Você conquista o que vem depois, né? Então, eu acho que É. a escrita, pelo menos para mim, e talvez eu acho Uhum. que você passará por isso, né? Pô, Aham. publiquei, curti o começo desse primeiro livro, tipo, e agora? Né? E agora? Vou, Aham, vou pro entendo. Sim. próximo. É aquela questão, né? Do tipo, eu sempre quero mais, né? Eu quero se a experiência foi legal, se foi interessante, se você curtiu, você vai querer de novo, né? Você vai querer Uhum. mais, vai querer conteúdo novo, e Exatamente. aí segue, né? Por aí vai. Exatamente. Mas, Thiago, eu queria conhecer um pouco mais sobre o livro, né? Adeus Aurora. Claro. O que que ele é? Vamos Fale lá. tudo sobre ele, até pelo processo ele está sendo publicado pela Viseu, né? Oi? Desculpa? Ele está sendo publicado pela Viseu, né? Editora Pela Viseu, editora. exatamente. Isso, Isso. até o processo, né, de contato, como que foi, que eu Legal. recebo muitas perguntas, assim, né, da galera que, quer mandar para uma editora, às vezes não quer ir, ou vai para uma autopublicação e depois vai para uma editora, enfim, até explicar esse Uhum. processo para a galera como que funciona. Então, fale pra gente, assim, tudo sobre o Legal, livro legal. agora. Cara, vamos lá. Eu vou tentar focar no livro e não necessariamente na parte da profissão, mas sim, eles Sim. se encontram ali e eu vou separar isso, tá? Porque eu tava percebendo hoje, desculpa, ontem, que eu tô quase Uhum. completando um ano desde que eu publiquei o conto de Adeus Aurora, sabe? Uhum. Não deu nenhum ano Sim. ainda. Ah, então E começou aconteceu com um muito. conto e ele expandiu. Exatamente, Ah, exatamente. que E legal, que legal. veja bem como começou. Eu tava eu tava trabalhando numa corporação bem grande, assim, sabe? E Uhum. o meu papel lá era diretor de conteúdo, né? Eu dirigia o conteúdo do blog, a narrativa da Ah, marca legal. como um todo, sim. E, cara, acabou que chegou um momento que o projeto onde a gente estava trabalhando, o projeto que eu tinha colocado 6 meses ali de ideia e de esforço criativo, ele veio a dar errado, ele deu errado, sabe? E então eu meio que absorvi aquela energia de tipo, caraca, né? Botei meu suor aqui e não coube a mim fazer dar certo, sabe?
fugiu do limite. Uhum. E, e aquilo acabou por virar frustração, né? Às vezes quando a gente constrói uma Sim. marca, a gente coloca muito carinho nela, é como, sabe, você desenvolve um filho ali, sabe? E quando ela dá errado, Uhum. cara, tipo, pô, você fica mal por isso. Então, esse, esse projeto que deu errado, somado a outras coisas que, tipo, não estavam funcionando na minha vida naquele momento, eu acabei por juntar tudo isso e eu não consegui guardar, sabe? Foi, cara, foi extremamente natural. Eu abri o Medium e eu comecei a escrever, comecei a escrever. E aí, quando eu Legal. vi, tipo, Meio que um aham, desabafo, exatamente. né? Meio que, Cara, foi né, um tipo, uma forma de desabafo, aliviar, exatamente. né? Justamente, Legal. justamente. E aí assim, a única coisa que eu pensei foi, tipo, tá, né, eu não sei o que eu tô fazendo, mas Uhum. nada me impede de tentar criar, descrever um ambiente, dar um nome para um personagem, botar palavras nele, criar um certo conflito nos diálogos, assim, sabe? E Uhum. aí acabou que surgiu, né, esse conto do Deus Aurora, que basicamente era um conto com 3 capítulos, sabe? Início, meio e fim. Era basicamente isso. E o que eu fiz? Eu pensei, Uhum. vou mostrar para algumas pessoas, né? Tipo, talvez eles curtam, assim, meus amigos curtam. Então, mandei para algumas pessoas. Algumas nem retornaram, nunca falaram nada. Outras, tipo, demoraram um Uhum. tempo, mas chegaram com um feedback muito massa, sabe? Aquela energia Legal. massa, tipo, cara, que massa que você fez isso, tipo, que história maluca, eu gostei. Ou até Uhum. melhor, tipo, é sério que termina assim? Tipo, você não vai fazer, não tem continuação? E aí eu fiquei tipo, Uhum. pô, legal, né? Eu acho que talvez tenha algo aí, sabe? E, e aí, beleza, ficou nisso, Juliano. E Uhum. nesse processo, né, pra mim foi tipo só um experimento mesmo, sabe? Tipo, tá, Aí como que você é? já tinha fechado, tipo assim, na sua cabeça não ia dar nada além disso. Então, você Exatamente, se resolveu com esse conto e bola pra frente. exatamente. E, tipo, nesse mesmo processo, eu fui tentando entender melhor o que que a escrita representava para mim, sabe? Tipo, eu vindo do design, né, da parte Uhum. visual, da parte de manipular símbolos, manipular imagética, assim, Sim. passando por esse trabalho nessa corporação, né, como diretor de conteúdo, eu comecei a ver a escrita de uma maneira diferente, sabe? Eu, tipo, eu fui meio que, eu desconstruí e reconstruí ela na minha cabeça. Por quê? Porque eu Uhum. entendi, eu fui começando a entender que a expressão escrita, ela é extremamente poderosa, Juliano, porque basicamente é a forma mais Uhum. bruta, né, de você comunicar uma ideia para alguém, é a forma mais Sim. ancestral, vamos dizer assim, né? Você pegar a tua ideia e transformar ela em palavras e imprimir ela num papel com tinta, né? Tipo, é, Uhum. é, tipo, se a gente tentar conceitualizar, é basicamente a ideia de você transformar uma ideia em algo físico e palpável, você coloca ela no mundo, sabe? E a partir do momento que está no mundo, Sim. ela vai impactar alguém, sabe? Seja uma mensagem numa caverna de um, sabe? Uhum. Ah, ou seja, tipo, numa parede, ou num livro, ou num post, cara, o texto é o suficiente para passar uma mensagem, sabe? Então, você pode explorar ele infinitamente e arquitetar as palavras de uma maneira que seja entendível ou seja, né, Uhum. subjetivo, né? Então, eu fui entendendo isso, sabe? E conforme eu fui entendendo isso, eu fui realmente decidindo que, não, calma aí, o design é massa, eu gosto e, tipo, é, eu sempre vi como, vamos dizer assim, um dom que foi me dado e que, sabe, eu tinha que usar Uhum. isso para, enfim, para ajudar pessoas a construir o sonho delas, mas quando eu percebi que a escrita, né, ela tinha esse poder, foi quando eu fui percebendo que eu queria explorar mais isso, sabe, que eu queria escrever mais, eu Uhum. queria criar mais mundos, eu queria criar mais personagens, ou até melhor, eu queria escrever minhas reflexões também, sabe, porque tudo isso veio da filosofia, né, tudo começou ali no mundo de Sofia, na investigação da filosofia, no entendimento de filosofia. E todo esse tempo na minha carreira me faltava a expressão certa para me, desculpa, a mídia certa para me expressar, sabe? Eu já usei o design, assim, eu tenho tipo algumas NFTs desenhadas, eu tenho algumas Sim. peças assim que eu fiz em momentos bem expressivos assim, mas Sim. nada era o suficiente, sabe? Até que eu encontrei a escrita, entende? Que E legal. aconteceu É um que, complemento de tudo dos seus desejos ali artísticos, né? exatamente, exatamente. E aconteceu que eu tinha dado, que nem você falou, eu tinha dado o conto como completo. Eu pensava assim, tipo, tá, isso é isso, e eu acho que se eu continuar eu vou estragar. Tava muito bom, sabe? Aham. E aí eu deixei nessa. Tipo, às vezes algumas pessoas
perguntavam, né, tipo, se ia ter continuação, eu falava, tipo, não, tá ligado? E você chegou E, a publicar ele ou tava assim, só um arquivo mesmo, tipo, um uhum, PDF, e você mandava, você fez algo, ou você chegou a dar uma publicação de fato pra ele? entendo. Foi Cara, algo mais simples, como que foi? não, ele nasceu e foi direto pro meu Medium. Então, peguei o link, mandei Uhum. para algumas Ah, pessoas você e deixo publicou lá, lá, né? entende? Isso, o meu Ah, Medium, entendi. ele é basicamente um grande rascunho, assim, porque lá tá cheio de coisa, Sim. tipo, que às vezes faz sentido, Uhum. às vezes não, mas eu deixo lá, sabe? Porque eu gosto da ideia de, tipo, se eu terminei a parada, eu publico, não importa se alguém vai ler ou não. Tipo, pra mim é sobre esse processo de expor, entendeu? Não é sobre ser Sim. reconhecido, sabe? E passou um tempo, né? Eu já não trabalhava mais naquela corporação. Eu Uhum. consegui uma oportunidade de emprego no Paraguai, na capital do Paraguai, em Assunção. Então, tipo, Não, que já estava legal. com a cabeça em outro lugar, de novo, marketing e vendas. Cara, teve um dia muito específico que eu, tipo, voltei para casa do trabalho e me veio a ideia da continuação. Uhum. Veio muito direto, assim, tipo, cara, eu vou pôr a Aurora no espaço. Só isso. Aham. E aí eu pensei, Que cara, legal. eu posso fazer isso, nada me impede, a história é minha, né? Tipo, eu não tô fazendo um projeto para um Uhum. cliente, uma parada. E foi quando eu fui entendendo que tudo que nasce ali tipo, é dentro do meu limite criativo e não, tipo, do limite Uhum. criativo ou estético de um cliente ou de um chefe, sabe? E essa liberdade, cara, quando eu fui entendendo ela, foi muito libertadora, porque, tipo, é, eu percebi que, tá, eu posso curar no espaço e se eu quiser explicar depois, eu explico, entende? Tipo, nessa pegada assim, Uhum. meio plot M. Night Sim. Shyamalan, assim. Então, Aham. Que legal. sim. Então, o que que eu fiz? Eu escrevi o capítulo, né? E eu comecei a Uhum. entrar na minha bagagem de referência de ficção científica, olha só. Uhum. Cara, eu vi Aí que você eu colocou o conseguia. espaço no meio, não tem como fugir da ficção científica, né? Não Exatamente. tem E como. não tem. Eu vi que eu encontrava as palavras para descrever a ambientação, né? A descrever Uhum. o que a Aurora vestia, ou como que o corpo dela se comportava no espaço, entende? E aí, quando eu percebi que eu Uhum. conseguia fazer aquilo, foi quando eu percebi que, beleza, não tem limites mesmo. Assim, tipo, vai até onde eu tenho referências ou posso ir atrás de referências para construir isso, entende? Então foi quando eu Uhum. comecei a tipo, tá, beleza. Tudo bem que não tem limites, mas tipo, eu preciso colocar isso dentro de uma caixa que represente o que essa história vai ser, sabe? E foi quando eu fui Uhum. chegando na minha cabeça no destino disso tudo. Então, assim, o destino ele é palpável, só que como eu vou chegar até lá, Sim. ainda não, entende? Tipo, eu acho que é muito sobre o meu processo de escrita também. Tipo, eu tava lendo assim que existem dois tipos de escritores, que é o escritor arquiteto e o escritor jardineiro, O né? jardineiro. Aham. Então, e eu fui Sim. percebendo que, para mim, eu só preciso de um ponto de partida, sabe? E a ideia vai fluir e eu vou conseguir Uhum. concluir de uma maneira legal. Então, a Deus Aurora tá sendo assim para mim, basicamente. Tipo, Uhum. hoje eu tenho 15 capítulos. ah, A versão com a editora Viseu, ela vai ter 7, tá? Então, o que que eu Uhum. pensei, né? Eu cheguei ali, eu escrevi o quarto capítulo, eu fiquei muito feliz, fui no quinto, sexto, e eu pensei, não, tá, e aí? O que que eu vou fazer com isso, sabe? Eu tô escrevendo só pra hobby mesmo, Tá ou só eu quero... crescendo, e aí? E depois, né? exatamente. Então, tipo, eu pensei, Uhum. tá, isso aqui tem um valor de mercado ou não, né? Porque, tipo, o feedback era legal, as pessoas gostavam, e eu tava na posição de tentar entender. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o manuscrito e eu enviei para algumas editoras, sabe? Só que, tipo, não foram muitas, Sim. foram 5, 6. E a primeira que me deu um retorno foi a Apris, a editora Apris, entende? Uhum. E comecei a investigar, né? O que aconteceu? Tipo, o manuscrito ele passou pelo comitê editorial e foi aprovado. E foi quando eu percebi que, opa, beleza, né? Tem sim valor de mercado, sabe? Tipo, dá para Tem uma monetizar. valorização, né? É, Tipo assim, exatamente. uma editora, né, achou interessante porque tem É, algo ali, né? exatamente. E então foi sobre, de novo, dar a cara a tapa, né? A gente tem que ir atrás se a Sim, gente, tipo, quer fazer as coisas sim. acontecer. E então aconteceu de eu comecei a conversar com eles e, tipo, eu pensei, tá, calma aí, né? Não dá pra só eu chegar e fechar com uma editora, eu Uhum. preciso ver mais opções. Então foi quando, tipo, mandei para mais algumas.
Uhum. E aí a editora Viseu, ela meio que abordou o projeto de uma maneira que eu gostei mais, sabe? Legal. Te Então eu acabei. abraçou de uma forma É, melhor, né? melhor, exatamente, mais justa, vamos dizer assim. Sim. Então, Uhum. eu pensei, não, beleza, né? Se eu ficar agora, tipo, matutando as opções, tipo, eu vou acabar não fazendo nada. Então eu falei, vou publicar e vou publicar o que eu tenho e vamos ver o que acontece, entende? Então, desde então, eu vim Uhum. trabalhando pertinho da editora Viseu, e a gente vem melhorando o projeto, né? Primeiro, né, Legal. definindo o nome certinho, a estrutura de como essa história vai ser contada, e para mim foi a Uhum. ideia de realmente ser uma trilogia, né? Só que eu separei ela como se fosse ou uma peça de teatro ou uma peça musical mesmo, entende? No sentido de ter prelúdio, interlúdio e pós-lúdio, entende? Então, esse Uhum. primeiro livro que está sendo é um Um é o prelúdio, né? prelúdio, exatamente. E Uhum. isso veio de feedbacks, Juliana, porque muita Que gente falou para legal. mim, muitas pessoas falaram para mim que o diálogo do livro parecia teatro, parecia uma peça de teatro. E Uhum. nunca foi a intenção, sabe? Mas eu acho que Acaba que foi seu estilo de escrita, caiu é, nisso, né? cara, exatamente. Tipo, eu fiquei feliz, porque, tipo, as conversas Uhum. elas têm muita profundidade mesmo, sabe? E eu acho que eu falei muita coisa, mas eu não falei o que é, né, meu Deus, Aurora? Aham. Não, inclusive eu tô de olho aqui, porque Aham, você até publicou para comunicar a nossa gravação aqui, tem a última imagem que você colocou é da capa, né? Toda a arte da exatamente. capa. Aí, quando você terminar falando assim, basicamente da sinopse do livro, que eu Aham, acho que é o ponto que todo mundo quer saber, eu sim. vou para a parte da capa, da construção Legal, dela, que me legal. chamou a atenção. Então, Massa. antes eu quero saber do miolo, né, da Vamos lá. história. Vamos lá. Eu acho que é importante entender o meu contexto na época, né? Então, tipo, Sim. eu tava lá no trampo e deu errado e cara, eu tava frustrado com a minha profissão, basicamente, sabe? Então, o que que Uhum. aconteceu? Eu acabei por criar essa personagem, a Aurora, que ela vivia um pouco daquilo que eu vivia, porque daí eu conseguia ter a propriedade de falar algumas coisas que pretendia falar, sabe? Uhum. E basicamente o contexto é esse. A Aurora ela é uma designer de moda, né? Então ela é essa criativa, essa pessoa extremamente criativa, mas também muito temperamental, sabe? Eu coloquei muita personalidade nela. Ah, e ela começa o livro com ela se encontrando completamente cansada do trabalho, sofrendo de um burnout, assim, sabe? De Uhum. tipo, sabe, chega no trabalho, tem que desenhar uma coleção e com 3 palavras o diretor dela destrói tudo. Ainda não. Aí, 4 palavras, ainda não é isso, entende? Então, tipo, Uhum. começa com ela indo pro trabalho, um dia ela chega em casa, cansada, ela, tipo, literalmente pede uma folga, assim, só sai do trabalho e chega em casa, só que tudo muda porque ela, tipo, pede pra Alexa tocar uma playlist e a Alexa, tipo, começa a brigar com ela, discutir com ela, entende? Então, Uhum. foi a maneira de eu, vamos dizer assim, colocar ficção científica e filosofia, sabe? Essa ideia de um personagem. Claro, isso não é nada novo, né? Existe Her, existe muitas histórias onde exploram a inteligência artificial dessa maneira, né? Mas foi a maneira que eu encontrei de criar esse contexto narrativo onde Uhum. qualquer tipo de conversa pode acontecer entre elas, entende? Então, tudo isso. Interessante. Uhum. Sabe o que me veio na cabeça? Aquela série da Netflix, Love, Death and Robots, acho que é isso que Nossa, chama. com Não certeza, é? Na hora que exatamente. você falou da relação, você falou de Alexa, Até da Black relação Mirror. humano-máquina. Black Mirror Exatamente, também, mas me veio isso muito exatamente. à cabeça, né? E até me E- veio uma, né, você falando da parte mais filosófica, né? Aham, É, a gente, a gente já na fase adulta foi apresentado a Alexa, né? E aos assistentes virtuais, basicamente. Agora, aham, e as crianças que já estão crescendo inseridas com a Alexa, e elas cara, falam muito assim: Alexa, faça isso, Alexa, faça aquilo, sem nenhum tipo exatamente. de sentimento na fala. E Exatamente. isso pra mim é um negócio absurdo, tipo, você só manda. Você não tem uma Exato. preocupação se o outro lado, como que o outro lado vai Aham, absorver o seu pedido. Tipo assim, faz pra mim. Eu esses dias, né, a aham, Alexa eu tenho um Echo Dot 5 aqui na cozinha, tava aham. dando um barulho, tipo assim, como se estivesse puxando sinal, né? Enfim, tava dando um Uhum. bug. Eu falei assim, Alexa, cala a boca. Tipo assim, foi muito automático. Aham. Só que eu fui extremamente grosso, mas ao mesmo tempo eu tô falando com a máquina. Eu tenho que ser educado, É, fofo e carinhoso com uma máquina. a Eu gente fiquei não muito sabe, né, pensando como isso na lidar. cabeça. Aham, Falei, será que. Eu acho que isso não hoje, né? Mas, aham. sei lá, daqui a 10 anos.
com uma Sim, casa toda autônoma, toda inteligente, com as crianças já inseridas, será que a gente vai ter pena do robô, né? Será que a gente vai ter pena da máquina? Que a gente foi sim. grosso com ela? E A será gente que não ela tá. sabe como lidar. E será que ela, às vezes com uma falha, né, de configuração e tudo de automação, ela está fazendo isso porque a gente foi grosso ou porque a tecnologia deu um problema? Uhum. Entendo É perfeitamente. estranho pensar isso, né? É E, e, as, bizarro, né? e as crianças, como você falou, elas já nascem como se fosse uma extensão, né? Como se a tecnologia fosse uma extensão para as coisas. Elas já crescem com a tela, com o YouTube aberto, o YouTube Kids, Exato. no tablet, né? E para a gente, cara, não, a gente ainda está entendendo. É, de- eu acho que esse contexto de ficção científica, de entender a relação de máquinas e, e o meio digital com o meio humano, analógico e orgânico, Uhum. foi um dos fundamentos para essa história, porque, cara, é uma frustração que eu tinha mesmo, assim, de não conseguir entender por que a sociedade ela não funciona como ela deveria funcionar hoje. E a gente está num momento de adaptação cultural mesmo, sabe? Eu e Sim, você, a gente pegou uma linha do tempo horrível, Juliano, porque, sim, tipo, né? exato. Eu acho que a gente viveu um pouco ali do começo, assim, né? De como a tecnologia deixava tudo infinitamente possível, né? O alcance da informação, etc. Mas aí agora a gente está vivendo a época do, do, do afogue, né? A gente está afogado, as pessoas Uhum. estão afogadas em Sim. informação, em opção, assim. É, eu É. gosto até de relacionar tudo isso com um autor, um filósofo contemporâneo, Bauman, né? Zygmunt Bauman. E ele tem esse conceito, né? Uhum. Ele falava muito antes de morrer sobre a modernidade líquida, né? Sobre como hoje Interessante. a gente tem opções de tudo, né? Como tudo é líquido e nada é durável. Eu gosto de relacionar isso para uma analogia muito simples, que é tipo o catálogo do Netflix, né? Tipo, hoje a gente abre o Netflix e a gente tem centenas de opções, entende? E se a gente começa um filme que não impressiona a gente nos primeiros minutos, já é o suficiente para Já pula. descartar. Já é o suficiente para descartar a possibilidade Uhum. dele te surpreender, sabe? Só que o que você faz? Uhum. Você fecha e aí você volta a escolher. Só que às vezes você passa tanto tempo escolhendo que você dorme. E acaba que você não assistiu Não, nada. e é uma coisa impressionante que, pô, você pega uns anos atrás, uma série durava 6 meses, um episódio por Aham. semana, aí eram uns 23 episódios por temporada. Sim, Aí você tinha, exatamente. aí você pulava 6 meses, né? Aí Aham. no outro ano você ia ter mais uma temporada de 23 episódios. Aham. Então eu peguei muito a época de assim, ou alugar DVD, ou na TV a cabo assistir uma série. E era um Sim. episódio por semana. Agora a gente ainda tem alguns streams, né? A Disney, né? A Uhum. Amazon também faz um episódio por semana, mas 6 episódios. 8 Exatamente. episódios. E tá lançando várias séries ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô vendo House of Dragons, eu tô vendo Aham. Senhor dos Anéis, eu Sim. tô vendo She-Hulk, eu tô vendo 3, 4 séries de forma simultânea, que Sim, vão ter entendo. 6, 8 episódios, aí depois você vai pra umas 3, 4, 5 séries. Então, pô, eu lembro a época que eu peguei Lost, né, que eu sou fã pra caramba, Nossa, lá é sensacional. Aham. quando lançou, eu comprava o DVD pirata para conseguir assistir. Então, assim, Entendo. era. E não tinha muita opção de série. Tanto é que a Aham. gente tem, sei lá, Seinfeld, a gente tem Aham. CSI, tem algumas séries que são muito ícones, porque eram as únicas também. Sim, Então, entendo. é isso que você falou, a É, gente está muito afogado em tudo isso, né? A tecnologia avançando tem nos afogado, né? cara, é muito legal que você falou isso, porque tipo, você acabou de puxar uma coisa muito importante sobre a tesoura, mas eu só vou terminar a linha de raciocínio Sim. da liquidez das coisas, né? Porque, tipo, essa mesma Uhum. analogia de Netflix é igualzinho com as relações humanas hoje, sabe? Tipo, tudo é, vamos dizer assim, Uhum. descartável, entende? E a gente vive isso, e a gente tenta fugir, mas é assim, entende? E, e foi essa indignação que eu fui colocando no livro, sabe? Só que o que você Uhum. estava falando, né, sobre essa ideia de ter 6 episódios, foi a minha maneira mercadológica de abordar o livro, o projeto, Legal. porque hoje eu vejo a escassez como um diferencial, entende? Então, Sim. é, o É um que gatilho importante é, ali, é, diante de tantas opções, né? tipo assim, como que a gente cria coisas para funcionarem dentro de um mar de Uhum. informação, né? Você tem que tratar elas como valiosíssimas, assim, no sentido de que, tipo, a Uhum. Deus Aurora, né, os contos e até os capítulos que vieram depois, eu coloco dentro de uma caixa muito pequena de tamanho, assim, de tipo, cara, Uhum. o lugar onde eu publicava, né, de maneira experimental mesmo, para coletar feedback, que nem eu te falei, para sentir Uhum. que eu estava expondo aquilo que eu criei, era o Instagram. Então, eu tinha 10 carrosséis para criar
começar, desenvolver e terminar os capítulos. E eu tenho ainda isso, entende? Então, o que eu Uhum. pensei? Tá, eu, né, eu mesmo, tipo, como escritor, sou um cara que nem eu te falei, passei muito tempo da minha vida não conseguindo digerir livros grandes e complexos. Então, Sim. para o meu público, eu tentei criar um formato que fosse completamente diferente, que fosse curto, mas muito objetivo na mensagem, entende? Então, Sim. é, era essa a minha intenção, é essa a minha intenção, a ideia de ensinar algo valioso, de tipo, não ser só um entretenimento. Que nem eu falo no prefácio, assim, abrir uma cópia de Adeus Aurora, eu quero que seja um pulo de fé para os meus leitores, porque, em essência, isso está no prefácio também, para mim é um chamado para a guerra, da poesia, da cultura e da literatura, assim, na ideia de que Uhum. se tem pessoas hoje que se contentam com aquilo que é superficial, cara, eu quero resgatar elas, eu quero mostrar para elas que dá para ser profundo sem ser cansativo, entende? Então, tentar unir isso, né, essa ideia de tecnologia com essa liquidez das relações humanas, é, isso fez surgir a Deus da Aurora, entende? Essa Uhum. história que é uma mistura de romance psicológico, porque envolve a saúde mental da Aurora e as condições Uhum. psiquiátricas dela, uh, ficção científica, porque envolve a Alexa, envolve a Sim. subjetividade da mente da Aurora, no sentido de que às vezes ela dissocia da realidade, ela viaja na imaginação dela, entende? E a Uhum. filosofia, que é colocar a Alexa e a Aurora para terem discussões extremamente profundas, sabe? Não só a Alexa e a Aurora, mas a Jay também, que tipo, é uma das personagens, é a melhor amiga da Aurora. Então, tipo, foi muito, ou é muito, sobre repassar esse legado Uhum. do Joe Steingarten em Um Mundo de Sofia. É, tipo, colocar Legal. bastante filosofia no meio desse romance. Então, ali no começo, a primeira coisa, né, a primeira questão filosófica que é investigada é a questão do amor, né? Acho que é a Sim. questão primária de tudo, assim, né? Vem antes até talvez da investigação da verdade, da metafísica, seja o que for, assim. Eu coloquei a Aurora para tipo aprender com a Alexa é, questões Uhum. sobre amor, entende? Então, o que Sim. veio dali é tipo explorando sempre temas centrais da filosofia, só que dentro, né, do contexto da Aurora, do mundo dela mesmo. Sim, sim. Cara, interessante. E acho que um complemento muito forte, né, no Adeus Aurora é toda a parte, né, que você conseguiu colocar além da escrita, né? Então a forma que você comunicou no Instagram, a Uhum, forma com que você se preocupou com outros aspectos além do texto em si, que uhum, acaba que o texto, né, muito editoras se responsabiliza em parte, né, de organizar seu texto, de sim, te dar sim, os feedbacks, se tá legal ou não, mas é muito tem essa parte filosófica, né, a parte da ficção científica, mas acho que a parte da arte, como uma forma geral, que é aham, aquilo que é o seu meio profissional te conduziu a isso, eu acho que meio que é a cereja do bolo ali pro seu livro, e coloca ele como um diferencial perante os outros, sabe? Então, com isso certeza. me chamou, assim, bastante atenção. E pegando até nesse ponto, né, sobre a Aham, parte da arte mesmo, você como, né, designer, uhum. publicitário, criativo, você teve interferência na capa? Foi uma criação sua ou foi da editora? Como que foi Cara, isso? essa capa ela tem uma história muito massa. Porque Boa, gostei. Vai lá. eu acho que nem você falou assim, cara, pra mim, se a gente quer explorar uma mídia, a gente tem que tentar revolucionar ela nesse processo também, sabe? Tipo, tá, se eu vou escrever um livro, Uhum, o que é um livro e o que pode ser um livro, entende? Então, eu criei esse formato, né, de Instagram, mas que eu tenho certeza que ele vai ser reapropriado de outras maneiras também. É sobre realmente abrir um caminho, sabe? uhum, E a capa, né? O que aconteceu? Eu fechei com a Viseu, né? E eu já tinha várias uhum. capas ilustradas, sabe? Cada capítulo tinha uma ilustração que eu fiz com muito carinho. Na verdade, eu Legal. faço as capas antes do capítulo, assim. É só quando eu sinto que eu acertei a capa que eu Porque até desenvolvo o te capítulo. ajuda, imagina, a Me escrever, ajuda, né? Você me imaginando ajuda. a imagem, né? Legal. Exatamente. Então, eu tinha elas, só que eu pensei, não, tipo, essas capas são minhas, assim, eu não quero necessariamente ser delas para a editora, assim, sabe? E aí, Uhum, aconteceu de um dia, eu tava no LinkedIn, olha só, e, cara, uhum. eu vi um post do Tobias, aquele designer que eu falei que é referência Sim. pra mim, e era tipo assim, um trecho de uma página de um livro do Carl Sagan, né? E o Carl Sagan é esse cara Uhum, totalmente aficionado pela ciência, que defendia a ciência com afinco, assim, sabe?
E, sim. cara, tipo, eu meio que não concordei com aquelas palavras da página, assim, sabe? Eu dei uma cutucada no Tobias, tipo, não, calma aí, sabe? Tipo, por que que, tipo, ele tá falando Uhum. da parte ruim de tal coisa, mas ele deixa de lado a parte massa, sabe? E aí, cara, Uhum. olha só, eu escrevi um textão no post, nos comentários, coisas, o oposto do que se deve ser feito no LinkedIn, sabe? Sim. Aham. Até mesmo porque o contexto, o tema do post, do comentário, remetia muito a uma batalha entre ciência, razão, lógica e espiritualidade, intuição e Uhum. entende? E eu fui lá e botei minha opinião na parada. Só que, cara, o meu comentário ele deu tão certo que eu instantaneamente recebi duas conexões assim. E tipo, Ah, que massa. aham. Uma delas era dessa minha amiga da Grécia, que basicamente a gente começou a conversar e tal. Falei do livro e, cara, ela gostou tanto que ela falou: Não, beleza, vou te ajudar a fazer essa capa, vou ilustrar pra você. E ela tinha esse estilo de ilustração que, mano, chamou minha atenção na hora, assim, sabe? E a gente acabou por juntos e desenvolvendo essa ideia da capa Uhum. e saiu essa que a gente tem hoje. Então é uma Ah, eu capa achei que incrível. Tem tantas referências aqui, né? Sim, exatamente. E tipo assim, para mim foi muito simbólico antes de tudo, porque, cara, Uhum. Grécia, né, é um símbolo assim de exemplo cultural para muitas etnias, para Sim. muitas culturas. E ela Uhum. vamos dizer assim, a pátria da filosofia, certo? Então, eu acabei percebendo que, cara, eu consegui a oportunidade de tipo, ter minha capa desenhada na Grécia para o livro que tanto aborda a filosofia, sabe? Que tanto tenta resgatar esse Sim. valor cultural dela. Então, tipo, virou uma parada com muito peso sentimental e simbólico pra mim. Acho que as coisas têm que Sim, ter isso total. pra gente, sabe? Tipo, se a gente não se importa com Uhum. os detalhes, tipo, com que a gente consegue se importar, sabe? E Uhum. aí a gente foi criando briefing, eu e a Elefteria, e acabou que ela me mandou um dia o rascunho feito na mão. Essa capa, ela primeiro foi no papel, no lápis mesmo, sabe? Uhum. E, cara, a sensação que eu senti quando eu vi aquilo, assim, tipo, ver um É rosto da incrível, Aurora, né? Quando. cara, É, indescritível, Juliano. Não consigo descrever. é. Eu fiquei, tipo, Não, tudo fez eu sei sentido, sabe? que a gente está muito envolvido no processo do livro, tudo tem que estar ali do jeito que a gente imagina. Quando Aham, vai além da expectativa, e você vai ver quando você pegar o livro em mãos, né? Você vai ver assim, a aham, nossa, materialização de tudo exatamente, isso. Aí é exatamente. incrível, porque Sim, eu tenho muito para mim que o livro é algo que fica, né? sim, Então, a gente falou no comecinho, né? Às vezes o Instagram, uma imagem, alguma coisa, pô, some, você apaga a some. conta, você fica sem o celular, meio que some. Agora o livro, com Exatamente. você, aquilo é para sempre. É pra sempre, Bem é físico, cuidado, é o livro é eterno. documentado. É, É, exatamente, cara. aí e é aquela sensação do tipo, meu livro é de verdade, né? Porque a gente, Aham. né, eu sei que é da área de conteúdo, pô, a gente escreve tanto texto, né? Acaba que o Uhum. livro é mais um texto digital. É, É exatamente, mais um. Se exatamente. eu pensar assim, friamente, ele é mais um. É com o livro físico, irmãos, falou assim, opa, é outro patamar de livro, É, né? Aí é outra exatamente. história, é outra sensação. E É, aí, e a aham, expectativa pro lançamento? Que em breve ele sai. Como que você tá com nesse certeza. momento de já tem capa, o livro já tá pronto, já tá nesse processo? Quando que é, né? Tem alguma data? E como que Então, você tá nessa expectativa? cara, no momento, ontem mesmo eu meio que terminei de passar pela revisão da editora, entende? A revisão ortográfica, Uhum, alguns ajustes também de estilo. E nesse sentido a gente já está caminhando ali rumo à publicação. Mas em questão de uhum, expectativa, eu acho que o que eu posso dizer é que, tipo, eu estou tentando focar mais em ah, escrever, né? Foi o que eu venho fazendo nos últimos meses, tipo, escrevi capítulos uhum. que em essência nem vão estar nesse lançamento, mas que vai me dar a segurança lá na frente de falar, opa, tá, a Sim. continuação já está começada, vamos lá, vamos pôr uma massa, Uhum. independente do que acontecer, sabe? Então, é, eu tô muito animado, com certeza, mas eu também não quero deixar a expectativa, tipo, afetar isso, sabe? De, tipo, o objetivo é publicar, entende? Não é, tipo, Uhum. essencialmente tirar algo disso. O que sair disso tem que ser consequência. Tipo, nessa pegada, assim, Tipo, sabe? etapa por etapa, né? Tipo assim, vão É, publicar, vão resolver essa parte mais técnica, burocrática do livro sair. Saiu e depois aí pensa, né? cara, Depois trabalha exatamente. as outras partes, né? E nesse processo, assim, tentar, tipo, entender.
o que é o perfil de um artista para mim, sabe? Como eu vou me Uhum. portar nesse aspecto? Tipo, eu acho que se eu for sincero, continuar sendo, sabe, consistente na maneira que eu me comunico no próprio livro e quem eu sou, sabe, por quem me conhece, vai perceber que, cara, tipo, o que eu escrevo ali tem valor pelo que eu vivi, entendeu? De tipo, cada Uhum. capítulo, Sim. Juliana, vamos dizer assim, é um processo muito sincero entre eu e as palavras, assim, sabe? Tipo, não é sobre forçar as paradas, não é sobre derramar um monte Uhum. de palavras, não, é tipo, é realmente comunicar uma mensagem através de um sentimento que eu capturei ali e coloquei com muito afinco, sabe, nas páginas, sabe? Então, Uhum. é, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas tipo, eu tenho certeza que o que vai sair ali com a editora da Viseu é um projeto de carinho mesmo, entende? Entre a Viseu, Legal. entre eu, entre todos os amigos que me deram feedback, entre a própria Elefteria Uhum. que tipo, me ajudou com essa capa, entende? E uma curiosidade legal dessa capa é que muita gente chegou pra mim e falou, cara, isso parece cordel, né? Tipo, uma estética nordestina, assim, sabe? Só que saiu na Grécia. Uhum. Então, tipo, Sim. é, muitas coisas se encaixam de uma maneira muito legal, assim, nesse projeto. E, cara, acho que é É, isso. me deu uma referência muito das artes de baralho, né? Com certeza Do, também. Aham. da dama, né? Parece muito a dama, né? Da figura. Me veio isso na Exatamente. cabeça. Mas assim, não, e tem muitos detalhes de ficção científica também, né? Esse fundo, né, preto com os conectores, né? Como se fosse uma placa metálica, né? Com E eu gostei certeza. bastante, assim, que eu acho que chama muita atenção. Você coloca romance psicológico e é uma ficção científica filosófica, né? Que é Cara, algo exatamente. assim, que é uma categoria, cara, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas você Exatamente. fez uma conexão de dois pontos, né? Que você falou bastante, filosofia e ficção científica, que é incrível e faz total sentido, né? Sim, sim. Ele existe, mas não é comunicado, né? Diversos filmes e livros Cara, pega muito esse ponto, né? esse ponto é muito massa, Juliano, porque assim, como publicitário, a gente fica ali atrás tentando entender como que a arte funciona, como o mercado de entretenimento funciona, sabe? É. E assim, eu tenho projetos de música com amigos, sabe? E nesse processo eu sempre converso com eles e eu sempre tento Uhum. defender a ideia de que, tipo, cara, se você quer se destacar e você quer ser reconhecido ou chamar atenção, você precisa entender como que você cria um novo gênero, entende? Como que você É. parte, né, das escolas que existem hoje, de gêneros, de maneiras de fazer as coisas, e como que você une elas para criar um novo gênero. Isso na música funciona muito bem, porque, tipo, quem entende, né, como pegar um gênero aqui, um gênero que tá bombando, com um gênero que é antigo e que não é mais visto, sabe, que vira datado, e Uhum. fazer algo novo com isso, cara, você vai ter algo novo. Então Incrível. existe uma forma, né, tipo, existe uma forma de você inovar. Sim. Então, essa ideia de colocar romance psicológico e ficção científica filosófica é muito, antes de tudo, mercadológica. É a ideia de que, primeiro, a Sim. gente já vai ter, penso eu, uma capa que vai chamar atenção, bastante atenção numa Sim. prateleira, sabe? E segundo, a gente vai ter uma categoria de leitura que é nova. E eu quero, vamos dizer assim, defender essa ideia de que, tipo, ó, essa categoria é Sim. nova e eu, vamos dizer assim, eu vou Uhum. tentar te prometer que você vai tirar algo disso, entende? Que é diferente. Então, é, eu acho que é muito sobre isso. Tentar fazer algo É, os novo mesmo, cara. diferenciais de mercado, né? Alguém tem que diferenciar de alguma forma. Tem umas pessoas que, né, ela por si só é uma vendedora, né? Qualquer coisa que coloca debaixo Uhum, do braço vende. Outras pessoas que tem que ser pelo texto, outras vão ser pela capa, outras pelo uhum, posicionamento. Então tem que achar algo, né? E isso dá exatamente. mais confiança naturalmente pós-lançamento, né? Aí depois vem, né? Todas as estratégias de venda, comunicação e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso. Cara, massa. Tiago, queria te agradecer, adorei a conversa, assim, Oh, foi maravilha, ótimo, digo falamos mesmo. bastante, assim, fiquei feliz de conhecer não só você, mas a história do livro, e, Uhum. cara, eu comecei a ficar ansioso também, quero que venha logo, venha logo pra gente aí, Com que a certeza. Aurora, né, dê as caras ao mundo literário, e queria, né, parabenizar também você Massa. pela jornada, Muito por tudo obrigado. que você tem passado, e depois vão ver outros desafios, né? O pós-lançamento, é o depois, né? E depois vem os próximos Exatamente. livros, enfim. A vida do escritor Exatamente. é desafiadora e cíclica, né? Entendo, entendo, com certeza. Pô, eu sinto que palavras, tipo, eu sou o cara suspeito para falar sobre o livro, entende? Mas, tipo, existe tanta coisa que eu só não mencionei aqui, porque, tipo, eu quero que seja um mistério mesmo para o leitor, sabe? Então,
eu quero que esse Uhum. leitor pense em ficção científica, não é só sobre a Alexa e uma inteligência artificial, não. É tipo, existe um capítulo muito específico que a Aurora ela tá num mundo distópico e cyberpunk, assim. Então, tipo, se Sim. existe o mundo do espaço e existe o mundo do futuro distópico, vão existir muitos outros e ainda vai ter muito aprofundamento dentro de cada mundo, entende? Sim, Então, tipo, total. é, eu acho que se a gente conseguir deixar, por exemplo, o capítulo 5 para os ouvintes ouvirem, eles vão entender um pouquinho Uhum. sobre o que se trata Aham. essa história, sabe? Legal, E, interessante. e eu acho que é sobre isso, Juno. Pô, muito obrigado por essa oportunidade, porque foi minha primeira vez mesmo, assim, sabe? Tipo, abordando o assunto assim publicamente. Uhum. E é isso, é um projeto de carinho, que nem eu falo no prefácio, é um labor of love, entende? Então, independente do que Uhum. acontecer daqui pra frente, tipo, eu vou tratar isso com carinho, eu vou proteger esse personagem e a história de uma maneira que elas tenham a essência que eu tentei dar pra elas, sabe? Sim. Que massa. Cara, legal, legal. Parabéns novamente. E para quem Uhum. está nos ouvindo, né, acompanhar o Thiago, né, ele falou muito aqui do Instagram, compartilha tudo lá. Isso. Com THI, né, Ti Uhum. Patriota. Então, encontra lá e naturalmente você vai comunicar, né, todos os avanços, né, de lançamento, né, tudo do Claro, livro. claro. Exatamente. Então é isso. Novamente, valeu, Thiago. Tamo junto. Um Valeu, abraço. Até Juliano. Muito mais. Valeu. obrigado. Agora um presente para você que acompanhou o episódio com o Thiago Patriota até o final. Ele disponibilizou para você um capítulo inteiro do livro Adeus Aurora. Então, fique aqui mais um pouquinho, mais alguns minutos e curta esse áudio que é parte do livro incrível que ele acabou de falar. Segue aí. O sol de sábado raiava através da persiana semiaberta da janela de Aurora, projetando feixes de luz natural em alguns detalhes do seu quarto. Eram raros os dias que o seu apartamento estava realmente organizado. Quando criticada pelos seus amigos sobre a bagunça, Aurora gostava de dizer que um ambiente desorganizado incentivava a criatividade e era bom para suas ideias e seu trabalho. Mas todo mundo sabia que aquela fala era apenas a preguiça dela disfarçada de uma desculpa fajuta. No seu quarto, o que mais chamava a atenção era a arara de roupas com peças modernas e vintages que faziam parte do seu ousado estilo de se vestir, mas também havia copos usados espalhados por cima de diferentes móveis, uma pilha de livros no chão, próximo ao criado mudo, rascunhos dos seus desenhos, algumas referências e mood boards das últimas tendências de moda pendurados na parede, uma câmera e lente, caríssimas, perigosamente esquecidas na beirada do seu armário de calças. Roupas sujas e limpas, espalhadas, e um sutiã pendurado na luminária da escrivaninha. O notebook estava ligado e tocava uma playlist em volume ambiente desde a noite passada, quando a Aurora madrugou trabalhando em uma nova coleção. Espalhada na cama, exatamente igual o macarrão instantâneo que havia comido na noite anterior, a Aurora se encontrava no seu terceiro sono, enquanto usava o cobertor de casulo para o ar-condicionado gelado, e babava no travesseiro com a expressão de quem estava tendo o melhor sono de toda a vida. O celular na cabeceira começou a tocar e interrompeu a hibernação, acordando a Aurora no susto, que com muito esforço se esticou e cancelou a chamada sem nem olhar para a tela, retomando sua meditação narcoléptica logo em seguida. Algumas horas e vívidos sonhos depois, o telefone passou a tocar novamente, e tomada pela súbita fúria de um urso polar ameaçado, Aurora atendeu com o objetivo de fazer com que aquela pessoa nunca mais ligasse para ela. Óbvio que é você, Jay. Como você é insuportável. O que eu fiz para merecer você na minha vida? A bela adormecida de Chernobyl finalmente acordou. Aurora, são 2 da tarde de um sábado e você parece uma eremita reclusa da sociedade nessa sua bate-caverna. Faz favor de levantar agora mesmo, porque eu tô indo aí. Você tá maluca? Eu não quero ver a cara de ninguém hoje. Além disso, você nem sabe mais onde eu moro. Eu me mudei semana passada, pro subúrbio mais perigoso que eu consegui encontrar.
Muito engraçada. Já que você não quer nem me receber, eu vou ter que comer sozinha esse almoço e esse banoffee que eu comprei pensando em você. Até mais, sua tremenda preguiçosa. No exato instante que ouviu a palavra banoffee, a glândula pineal de Aurora produziu a exata dose de serotonina que ela precisava para fazer todo o sono que ela sentia ir embora de vez. Banoffee? Muita calma nessa hora, irmãzinha. Agora a gente tá falando na mesma língua. Eu vou me aprontar enquanto você chega e vou deixar a porta aberta. Mas já vou avisando, se reclamar da bagunça, vai ter que me ajudar a arrumar. Ótimo! Chega em 10. Alguns minutos depois, ao sair do banheiro com uma camiseta do Pink Floyd amassada, uma calça de pijama e uma completa ausência de sutiã por não ter encontrado um, a Aurora foi de encontro a Jay, que já havia se acomodado na sua sala e folheava um livro de moda que tinha encontrado. A comida esperava ela no balcão da cozinha, que ficava no mesmo ambiente da sala. Saudações, JJ! Bem-vinda à minha humilde bate-caverna. Desculpa ter sido meio grossa no telefone. Você sabe como eu fico quando eu tô com sono. Indo direto à sacola, a Aurora se sentou na cadeira do balcão de uma maneira atrapalhada que só ela conseguia fazer e começou a desembrulhar a comida, como se aquela fosse a última refeição da sua vida. Tudo bem, agora você parece mais calma, só come devagar para não se engasgar. Mas me diz uma coisa, o que está acontecendo com você? Seu apartamento está uma zona. Você não responde as mensagens e ninguém consegue te encontrar nas redes sociais. Você só se isola assim quando tá mal. Mal? Eu tô muito bem. Quando eu me afasto assim e foco nas coisas que eu gosto, ninguém consegue me desapontar ou machucar. Tem coisa mais incrível que a nossa própria companhia? Acho que só esse banoffee. Minha nossa, então as pessoas te desapontam e a sua melhor solução é se isolar do mundo. Você é mais criativa que isso. Pera, que é aquilo ali do lado da TV? Uma cartela de cigarro? Quando foi que você voltou a fumar? Ninguém precisa de mim, Jay. Eu só incomodo. Às vezes eu acho que eu falo o mais incompreensível grego. Só o que eu vejo lá fora são pessoas vivendo uma grande mentira. Tá todo mundo tomando a vitamina azul da ignorância abençoada de café da manhã para conseguir fazer parte desse grande teatro que são as redes sociais e a vida. Onde você tá querendo chegar? A sinceridade está em completa extinção. Tá todo mundo dançando a mesma música de um vinil antigo e riscado. E quem se atreve a dançar no ritmo de uma música diferente é taxado de louco ou estranho. Para de dar meia volta e diz logo, Aurora. Esse mundo tá corrompido e ninguém consegue perceber isso, Jay. O mal tá disfarçado de bem, os corações estão bombeando o óleo, os valores e os princípios estão misturados. O bullying disfarçado de brincadeira e a humilhação disfarçada de liderança. O planeta tá morrendo, sufocado e os rios estão secando. Tudo isso enquanto chove likes e comentários em fotos de biscoito com filtros no Instagram, que são, em suprassumo, a mais tosca etiqueta digital. A decadência do mundo ocidental. Como foi que chegamos até aqui? E de quem? É a maldita culpa. Vamos ver se eu entendi. Tá todo mundo acorrentado em uma caverna, bem escura, vivendo uma mera sombra projetada de uma vida real? Faz sentido, mas sua abordagem tá completamente errada, Aurora. Se você conseguiu fugir da sua caverna, se maravilhou com o mundo lá fora e quer fazer questão de mostrar para as pessoas, de nada adianta você chegar gritando no ouvido e apontando uma lanterna na cara de todo mundo achando que vai ajudar. A única coisa que você vai conseguir é cegar as pessoas e ser odiada. Eu não tô nem aí. Eu prefiro morrer sendo sincera do que sustentar a mentira de que as pessoas são felizes enquanto elas pisam umas nas outras para subir nesse sistema esquisito que chamam de capitalismo. Entenda o seguinte, Aurora. Você não pode culpar as pessoas por estarem acorrentadas em suas próprias cavernas. Só porque você escapou da sua e aguentou a luz do mundo real sem ficar cega, não significa que as outras pessoas também vão querer ver. Whatever, Jay. Eu vou ser a flor mais delicada no jardim do quintal da dona Josefina a partir de hoje. Agora, me alcança a seda ali na mesa do centro e coloca a nossa série favorita na Netflix, porque hoje a gente vai afundar nesse sofá.
Nem pensar. Pode trocar essa roupa, porque hoje eu vou te apresentar a nossa amiga, Luz do Sol, e vamos ir comprar uma Alexa nova para você.